Salve, salve galera! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Como sempre, não sei a hora que você vai estar assistindo essa aula, mas que bacana que você está assistindo essa aula. Então, para vocês, um grande abraço, né? Queria falar para vocês que vocês estão fazendo muita falta aí no nosso dia a dia, que eu sinto muita falta de estar dando aula para vocês, de estar olhando no olho de vocês, né? De estar no tete a tete com você. Que a gente se preocupa muito contigo e quero te lembrar que a gente está à sua disposição, né? Nas tutorias, a gente está à sua disposição para te atender de qualquer maneira. E quando eu falo que estamos à sua disposição, estamos à sua disposição mesmo. Então usem a gente aí sempre da maneira que vocês acharem melhor, né? E reitero, né, a saudade que eu tô de estar vendo vocês. Galerinha, chegamos agora num ponto do nosso estudo, um ponto muito importante, que é a ideia de campo magnético gerado a partir de correntes elétricas. Ou seja, a gente vai ter campos magnéticos que vão ser gerados a partir, né, da corrente elétrica em um fio ou numa espira. Essa ideia ela se apresentou primeiro com um cara chamado de Hans Christian Ørsted. Tá? O que Hans Christian Ørsted ele, ele fez, né, no caso? O que esse cara ele fez de tão diferentezão, de tão bacana? Ele tinha um fio, né, como se fosse essa minha caneta, que tem um fio. Ele pegou uma bússola e botou a bússola perto do fio. Quando ele botou a bússola perto do fio, ele notou uma deflexão na agulha magnética da bússola. Essa deflexão na agulha magnética da bússola chamou a atenção dele. Ele falou: opa, mas que é uma bússola? Apenas um campo magnético pode, né, gerar uma deflexão nessa agulha magnética. Ou seja, apenas um ímã pode fazer com que essa bússola altere aquela agulhazinha de orientação. Aí ele falou, olhou, falou assim: epa, então para essa agulha estar tá sofrendo essa deflexão, tem alguma coisa nesse fio. E ele foi lá e parou de passar corrente elétrica no fio. A agulha voltou para o normal. Passou corrente elétrica no fio. A agulha voltou a sofrer deflexão. E aí ele chegou numa conclusão. Ele falou que correntes elétricas, tá, eram capazes de gerar campo magnético. Hans Christian Ørsted, então ele escreve um artigo que é o Experimenta circa effectum conflictus elétrico em acumagnética. Meu latim não está muito bom, mas ele basicamente escreve um artigo no qual ele fala das interações elétricas, tá? Ou seja, uma corrente elétrica que pode gerar um campo magnético. Ele fala da experiência que ele teve com aquele fiozinho, né, que podia gerar um campo magnético. Aqui na nossa reprodução, eu quero que vocês olhem que aqui eu tenho uma bússola, tá? Essa bússola, ela tá com a agulha aqui, ó, apontando para o norte, coisa e tal. E aí eu tenho uma bateria. Essa chave está desligada e quando eu ligo ela, nota que aqui passa corrente elétrica e nota que há uma deflexão na agulha da bússola. Ou seja, na vizinhança desse fio que a gente tem ali, na vizinhança do fio que tem ali, ou seja, ao redor do fio que tem ali, tá? Vai estar tendo um campo magnético. Ou seja, corrente elétrica pode gerar um campo magnético. Aqui eu tenho um videozinho que mostra isso aqui, ó. É um clipe, um condutor que eu vou botar numa bateria, vai gerar corrente elétrica. Aqui eu tenho uma bússola, né? Olha só que legal. Olha que coisa bacana. Vocês vão ver aqui, ó, ao redor desse fio, né, tem um campo magnético que causa essa deflexão na bússola. Nota que depois que eu cesso a corrente elétrica, esse é DDP, não vai ter mais corrente elétrica, tá? A bússola volta para o normal, tranquilo? Então, a gente pode tranquilamente falar que correntes elétricas vão gerar campos magnéticos, tá? E, gente, olha só que interessante. Se eu tenho um fio aqui, eu vou desenhar esse fio, e se o campo magnético ele vai estar ao redor dele, assim, ó, passar uma corrente elétrica aqui, tá, nesse fio. E aí eu vou ter um campo magnético, eu não sou muito bom de desenho, gente, né? Eu juro que eu tento com essa caneta aqui, né, mas você sabe que não é muito bom aqui, ó. A gente vai ter um campo magnético ao redor, ou seja, aqui ao redor desse fio, a gente vai ter o quê? Esse campo magnético oscilando aqui por ele, ó. A gente vai ter esse campo magnético girando aqui ao redor. Galera, o que eu quero de vocês? O que eu quero que vocês observem aqui de uma maneira muito bacana, tá?
eu quero que vocês entendam o seguinte, já que o campo magnético está ao redor do fio, vai ter um momento entre que o campo magnético ele entra no plano da folha, vamos supor que ele estivesse fazendo isso aqui, ó, tá? Assim, ó, bonitinho assim, ó. Aqui ele entraria no plano da folha e aqui ele estaria saindo do plano da folha. Então nós vamos ter uma nomenclatura para campo magnético entrando e saindo, tá? Vocês lembram que eu já até citei isso na última aula. Olha que bacana aqui, ó. Então a gente vai existir uma nomenclatura para campo magnético que entra e sai. Todo campo magnético que estiver saindo do plano do papel, por exemplo, que eu tenho meu fio, né? Aí o campo magnético ele está aqui ao redor, ó. Vou fazer até de outra cor esse campo magnético vermelhinho aqui, ó. O campo magnético está aqui ao redor. Se o campo magnético está aqui ao redor, aqui eu tenho uma setinha saindo, ó, né? Como se estivesse saindo do plano do papel. Se ele está saindo do plano do papel, eu vou usar como simbologia um pontinho, né? Que isso mostra que o campo magnético sai aqui, ó. Então, eu uso um pontinho. Por que disso, né? Isso vem de uma flecha. Quando eu tiro uma flecha no alvo e a flecha bate no alvo, eu olho entrando um X, né? Aquela peninha dela, olho entrando um X. Mas saindo do alvo, eu olho um ponto. Então quer dizer então que entrando vai ter que ser um X, né? Então olha só, se daqui está saindo, né? Se daqui é uma seta saindo, aqui seria uma seta entrando, aqui seria o meu X, tá? Então entrando no plano do papel é um X e saindo é uma bolinha. E a gente vai fazer isso aqui. Primeiro de tudo, a gente vai pesquisar agora um condutor, ou seja, um fio, como esse fio de celular aqui que eu tenho aqui para vocês, tá? Ó, aqui eu tenho um fiozinho de celular e ao redor desse fio, né, vai criar-se um campo magnético. Se eu passar uma corrente elétrica, aqui ao redor vai criar-se um campo magnético. Então, a gente primeiro de tudo agora vai estudar campos magnéticos gerados por corrente elétrica em um condutor retilíneo, tá? Então, como é campo magnético é uma grandeza vetorial, tá? Vai ter módulo, direção e sentido. A direção é sempre uma reta perpendicular ao plano. Então, ou seja, quando a gente fala de direção, a gente não se preocupa muito na direção aqui. Mas eu vou precisar de saber o sentido do campo, né? E esse sentido do campo, ele é dado pela regra da mão direita. Então, eu vou ter isso aqui, ó, essa ideia de ter a minha regra da mão direita. Galerinha, nessa regra da mão direita, vocês vão olhar para a mãozinha de vocês. O polegar vai indicar a corrente elétrica, né? E os dedinhos vão indicar o sentido do campo magnético. Então, olha só que legal. O polegar vai indicar corrente elétrica I e esses dedos aqui indicam o campo magnético B. E a gente vai trabalhar agora para achar um campo magnético num condutor retilíneo. Vamos imaginar que essa caneta aqui, ó, vou até abrir isso aqui para vocês. Eu vou falar primeiro aqui, ó. Vou falar com bastante calma aqui para você, tá? Eu quero que vocês imaginem aqui por um instante que essa minha caneta aqui, ó, ela é um fio. E a corrente elétrica, ela sai daqui, assim, no sentido aqui para cima. O que vai acontecer? Aqui está a minha mão direita, tá? Esses dedos indicam o campo e esse dedo aqui indica a corrente elétrica. Ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai tá indo para cima. Polegar no sentido da corrente elétrica e esses dedos aqui, ó, no sentido vão indicar o campo. Vamos supor que eu seja uma folha. Tá vendo que esses dedos estão entrando aqui no meu peito? É como se estivesse entrando num papel. Aqui eu marcaria com um X, tá? E aí o que essa caneta faz, ó? O campo magnético vai fazer isso aqui, ó. Tum. E aí o que vai acontecer? Nesse ponto aqui, ó, os meus dedos estão saindo. Esse outro ponto aqui, meus dedos estão saindo. Eu indicaria com um pontinho, com um pinguinho lá. Então aqui, ó, esses dedos saem, então o campo magnético sai daqui, ó, e entra aqui. Ele vai girar ao redor, assim, ó, desse condutor retilíneo. Tonho, se a corrente elétrica tivesse para cá, assim, ó, o que tu vai pegar? Regra da mão direita. Esse polegar aqui é no sentido da corrente. Aqui os dedos estariam entrando. Nota que aqui os dedos estariam saindo, ó. Olha só. Consegue entender isso? Regra da mão direita. E olha só, a gente vai ter aqui um condutor, tá? Esse condutor, eu vou querer a direção perpendicular à folha, né? E o sentido é dado pela regra da mão direita.
Se a corrente elétrica estiver indo para cima, nota que os meus dedos estariam aqui nesse caso saindo nesse ponto, então o campo magnético sai aqui. Se eu continuasse o giro, né, aqui ele estaria entrando, ó. Se a corrente estiver para baixo, nota que minha mão foi lá para baixo, ó. Os dedos estão saindo aqui a um ponto, e, né, e se eu continuasse o giro, eles entrariam aqui, correto? Então eu faria isso aqui, ó, sairia daqui, né, e entraria aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, né? Ele estaria saindo daqui, ó, e entrando aqui. Então, ele faria isso aqui. Tranquilo? Olha que bacana, então, ó. Olha lá, ó. Regrinha da mão direita. Pum. Polegar no sentido da corrente. Nesse caso aqui, tudo X está entrando. No outro caso lá, tudo pinguinho, pontinho está saindo. Regra da mão direita, tá? Isso aqui também é conhecido como regra de Biot-Savart, tá? Então é conhecido como regra de Biot-Savart. Galera, olha lá, dedinhos. Nesse canto aqui, tudo pontinho que está saindo, né? Ó. E lá no outro canto, a mão continua o giro, xizinho que está entrando. Tudo bem? Regra da mão direita para indicar o sentido do campo magnético. Agora o que eu fiz? O fio que estava assim, eu deito ele aqui para vocês. Então a corrente elétrica ela pode estar saindo na tua direção, ela pode estar entrando assim, ó, tá? Nesse caso aqui eu botei um pingo. Então a corrente elétrica ela estaria saindo, é como se tivesse aqui a ponta do fio, ó, e aqui tá, uou, saindo para você. Então, olha só, o que vai acontecer? Eu vou ter um sentido de campo magnético girando aqui ao redor. Esse sentido de campo magnético seria esse aqui, ó, tá? Que é o sentido anti-horário, tudo bem? Agora, ali está entrando. Na hora que entra, olha só o que vai acontecer. Regra da mão direita. Teu polegar vai entrar. Tá no plano, ó. Entrou lá, tum. Entrou, nota que agora o sentido é outro. No sentido horário. Tranquilo? De campo magnético. Aqui seria o campo magnético B. Tudo bem? E aqui também seria o campo magnético B. Até aqui nós estamos super tranquilos, bem bacana, bem lindão, né? Então, uma coisa muito importante, ao inverter o sentido da corrente elétrica, o sentido do campo magnético também se inverte, tá? Não esqueça disso aqui. Galera, olha só que interessante aqui, ó. Ó, as linhas de campo magnético são circulares e o centro é sempre o próprio fio. Então, se eu tenho um fio aqui, ó, depois eu vou até apagar isso aqui porque vai ficar feio, tá? Olha só, vamos supor que a corrente elétrica ela faça isso aqui, ó. Ela vai de baixo para cima. Eu quero saber nesse ponto aqui, eu vou botar um ponto P, um verdinho aqui para você. E eu quero saber se aqui eu tenho uma distância que eu chamo de distância D. Ou pode até ser esse D igual a R, tá? A gente às vezes chama de R, para dizer que é o raio, a distância do fio até aquele ponto P. Eu quero saber se nesse ponto P o campo magnético está entrando ou saindo. Você vai pegar a regra da mão direita, ó, os seus dedos entram lá, né? Então, aqui ele está entrando. Vou marcar com X. E agora eu quero saber qual é a intensidade do campo, né? A intensidade do campo é dada por isso aqui, ó. Campo magnético B é μ. O que é o μ? É a permeabilidade ou permissividade magnética do meio, vezes o I, que é a corrente elétrica aqui, ó, dividido por 2π vezes D. O que é D? É a distância do fio até o ponto que eu quero. A unidade de campo magnético é em Teslas, em homenagem, né, a Nikola Tesla. Tudo bem? Ó, e esse μ é a permissividade, né, ou permeabilidade magnética do meio. E no vácuo vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Tranquilo? Então, bem de boa aqui, ó. Eu vou só apagar isso aqui, né, que eu tinha feito aqui, ó, e vou te fazer uma nova anotação. Olha que legal aqui, ó. Tá? Então, vou pegar aqui no ponto P. Ó, se eu quiser saber que nesse ponto P aqui, ó, com a corrente elétrica, né, indo para baixo, ó, eu pegaria aqui, ó, pum, ele estaria saindo aqui, ó, né? Então eu estaria saindo,
eu teria uma distância do fio até aqui, que eu posso botar de raio ou D, e mandaria ver aqui nessas contas. Tranquilo? E vamos meter mãos à obra aqui, ó. Uma questão da FEI. Ô, FEI! Né? Um fio de cobre reto e extenso é percorrido por uma corrente I de 1,5 amperes. Qual é a intensidade do vetor campo magnético originado em um ponto a uma distância de 0,25 metros? Então, ó, só vou pegar essa distância R, que é 0,25 metros, e vai me ajudar se você entender que 0,25 metros é a mesma coisa que 1 sobre 4 metros, né? 0,25 é 1 sobre 4 do fio. Dado μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, ou ampere a menos 1. Então, como é que eu vou botar aqui? Ó? Campo magnético é um vetor. M pode ser μ0, né? Que é no vácuo, vezes I, dividido por 2π vezes R. Então, o campo magnético vai ser igual. μ0 é 4π vezes 10 na menos 7, vezes a corrente, que é 1,5, então a corrente aqui é 1,5, dividido por 2π, vezes o raio. O que é o raio? É 1/4. Né? E olha só, o que a gente vai cortar aqui? Ó, π com π a gente corta. Esse 2 ali com aquele 4, eu vou fazer assim. Ó. Vou dividir esse com esse. Aqui vai ficar 2, tudo bem? 2 vezes 1,5 dá 3, vezes 1/4, que foi lá para cima, dá 12. Então, isso aqui tudo virou 12. 12 vezes 10 na menos 7. Isso é o campo magnético. Então, isso aqui é o valor do campo magnético B. Que é a mesma coisa que está ali na nossa resposta, 1,2 vezes 10 na menos 6 Teslas. Né? Aqui nossa querida resposta. Tá? 1,2 vezes 10 na menos 6. Da resposta B aqui. Opa, B não, C. Deixa eu pegar isso aqui. A nossa resposta C. Letra C de sensacional. Tá? Pessoal, a gente vai precisar de novo da mão direita, só que agora a gente vai precisar da mão direita para condutores retilíneos. Novamente, eu quero lembrar que o polegar indica o sentido da corrente, e esses dedos aqui vão indicar as linhas de campo. E o que a gente fez? Lembra que eu tinha um fio aqui, eu peguei esse fio do celular, aqui era um condutor retilíneo. Ó, não sei se conseguem enxergar. Deixa eu tentar abrir aqui para você. Aqui mais, ó. Se amar assim for brega, me chama de Marília Mendonça ou de Falcão. Ó, aqui tá o fio, tudo bem? Então, quando a gente tinha essa ideia do fio aqui, ó, tá? A gente tinha o seguinte, a corrente, ela fazia isso aqui e regra da mão direita. Agora, olha o que eu faço com o fio. Eu simplesmente enrolo ele. Acabei de fazer uma espira circular. Isso aqui é uma espira circular. Se eu passar corrente elétrica aqui, vai ter campo magnético aqui no meio. Nota que se a corrente elétrica estiver fazendo isso aqui, ó, tá? Ela está fazendo isso aqui, ó. Olha só, vou pegar a minha mão direita e vou fazer assim, ó. O campo magnético ele vai estar entrando aqui, ó. Consegue tirar que o campo magnético entra aqui nessa espira? Se a corrente elétrica estiver fazendo isso aqui, ó, ela está fazendo isso aqui, ó. Tum. Está indo para cá, o meu polegar vai indicar aqui, ó. E o campo magnético ele está entrando. Agora, isso se a minha corrente elétrica estiver fazendo isso aqui. Se ela estiver fazendo ao contrário, então, ó, polegar no sentido da corrente, ó, ela tá fazendo ao contrário, ela tá fazendo isso aqui, ó, tum. Chega aqui embaixo, ela tá indo para cá assim, ó. Então a corrente elétrica tá fazendo aqui, polegar no sentido da corrente. Só que, ó, agora o meu dedo estaria fazendo o quê? Ele estaria saindo. Se a corrente vai vindo para cá, ó, entra. Se a corrente vai vindo para cá, polegar no sentido da corrente, ó, sai. Então, o que acontece? A gente vai fazer isso aqui outras vezes, tá? Uma espira circular, então ela não é nada mais nada menos do que um pedaço de fio que eu enrolei, né? A direção ali vai ser sempre perpendicular ao plano da folha, tá? E o sentido, como a gente já sabe, é dado pela regra da mão direita, também conhecido como dispositivo prático de Biot-Savart.
Então, olha só, eu estou dando um sentido de corrente elétrica ali. A espira está aqui, ó, como se tivesse aqui assim, ó, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou fechar o som mais um pouquinho para ela poder ficar retinho aqui para mim, né? Ó, ela tá aqui, ó, ó, tum, só deitei. Eu vou pegar aqui, ó, polegar no sentido da corrente, o meu campo magnético aqui, ó, ele vai estar saindo. Para quem estiver olhando de cima, né? Ele está saindo. Obviamente, se eu estivesse olhando aqui de baixo, o meu dedo estaria entrando, né? Então, eu quero a visão de quem está de cima. Quem está de cima ali, ó, o que, que vai acontecer? Ó? O campo está saindo. Então, vou pegar minha mão direita e olha só como é que vai ficar aqui, ó. Esses dedos aqui, ó, olha, nota que eles estão no sentido do campo, ó. Campo magnético B. Polegar no sentido da corrente. Quem olhar de cima vê saindo, né? E se vê saindo aqui de cima, nessa parte aqui, ó, saindo é pontinho, né? Então a gente teria um pontinho aqui. Agora, se a espira tiver num outro sentido, olha só, nota aqui, ó, peguei a espira, agora a corrente faz isso aqui, ó, tum, ela vem para cá, ó, daqui para cá, assim, ó, tum. Então meu polegar vai estar aqui no sentido, ó, nota que meus dedos agora aqui de cima, que eu estou olhando de cima, tá entrando. É óbvio que se eu estivesse olhando de baixo estaria saindo, né? Mas estou olhando de cima, tá entrando, ó. Então aqui, ó, olha ali minha mão, regra da mão. Opa, tapou aqui, que droga, gente. Tá, deixa eu tentar só desenhar o fiozinho aqui. Não tinha tapado antes. Peço perdão. Ficou um pouco estranho. No teste da aula eu não tinha tapado. Eu cortei isso aqui ainda, mas acontece. Então, tu nota que meus dedos eles estão entrando aqui, ó. Quando ele entra, é X, tá? Campo magnético X. Então, olha só. Aqui, ó. Tá no sentido que a gente está olhando assim, ó. Anti-horário, né? A gente vai ter simplesmente vendo os dedinhos saindo. Então, quem quiser pode botar assim, ó. Anti-horário, anti-horário, sai, né? O horário entra. Então, ó, horário estaria entrando, né? Porque eu pegaria aqui, ó, como se a corrente tivesse aqui, ó, horário entra. Horário entra. Então, anti-horário sai, horário entra. E a gente vai ter isso aqui, ó. Olha só, meu dedinho lá, entrou os dedos, né? Tum. Anti-horário, como se estivesse saindo, ó. Os dedos estão saindo ali dessa brincadeira. Então, tudo bem até aqui, galera. Nota que se eu girar aqui, ó, lembra daquela ideia dos ímãs, né? Do campo magnético? Sai do norte, entrar no sul. Aqui no externo, ó, sai do norte. Então, a linha aqui, ó, saindo é o pinguinho. Entra no sul. Entra no sul. Então é X. Se aqui tem um pinguinho, né? Nota que isso aqui induz como se fosse um polo norte aqui, ó, tá? O sentido da corrente está aqui e aqui, ó. Ó, porque sai, quem sai, sai do norte, ó. Até como se tivesse um Nzinho aqui, ó, sai do norte. E aqui, o que que acontece, ó? Entra, sim, entra no sul. Tem um Szinho de sul aqui, tudo bem? Sai norte, induz como se fosse o norte, e entra induzido como se fosse um sul. Tudo tranquilo? Até aqui bem bacana. E se eu quisesse calcular o campo magnético ali no meio? Nota que isso aqui vai ter um raio, né? Então o campo magnético seria, campo magnético é μ0. O que é o μ0 mesmo? 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. μ0 vezes I dividido por quanto? 2 pi. Opa, que nada pi? 2R só. Né? O pi ele já sumiu. Tonho, como é que eu vou saber se é pi, não pi? Vou ter que deduzir essas equações? Vou ter que saber dedução agora? Não, isso aqui vai ser tudo dado para você no vestibular. Se necessário, vai ser dado para você no vestibular. Então, o campo magnético é μ0 vezes I dividido por 2R. Tudo bem? Então, olha só, espira circular. Nota que está no sentido anti-horário. Olha só, anti-horário
Eu já até lembrei, ó, anti-horário gera um norte, né? É um pontinho que sai no anti-horário, né? Vou calcular a intensidade de campo, mi vezes i dividido por 2d, no caso 2R's, né? Que é sempre o raio. Então, olha só, nota que quando entra eu gero sul, quando sai, né, eu gero norte, porque sai do norte, entra no sul, tá? Eu agora contigo quero fazer esse exercíciozinho muito bacana aqui para você. Você vai ver que é um exercício bem bacana, bem de boa para você fazer aqui, tá? Na figura abaixo, E1 e E2 são duas espiras circulares concêntricas, ou seja, tem o mesmo centro, tá? E coplanares, estão no mesmo plano, de raios R1 igual a 8 metros e R2 igual a 2 metros, respectivamente. A espira E1, a espira E2, é percorrida por uma corrente Y2 de 4 amperes, no sentido anti-horário. Nota que essa daqui, ó, né, eu vou até botar em vermelhinho ela, para você ficar antenado. Ó. Aqui, ó, I2 está no sentido anti-horário. Então, se eu fosse pegar aqui I2, ó, nota que eu vou pegar ali com a mão direita e estaria saindo. Ó, aqui estaria saindo. Para 2 estaria saindo. É como se tivesse o vetor saindo. E 1, nota que ele está fazendo aqui. Ó. Eu vou botar ele em azulzinho. Tá? Vou botar ele em azulzinho. No centro de I1, tá? Se tu pegasse aqui, ó, que está passando a corrente também, ó, para I1. Ó, peguei lá assim, ó. Tum. Os dedinhos, os polegares estariam fazendo o quê? Entrando. Um entra e outro sai, tá? Aqui, se eles tiverem a mesma intensidade, um anula o outro. Então, olha só, é isso que inclusive vai pedir, ó. Para que o vetor campo magnético resultante no centro da espira seja nulo, a espira E1 deve ser percorrida no sentido horário por uma corrente cujo valor em amperes é igual a quanto? Como a gente vai ter campos magnéticos iguais para um anular o outro, né? O pontinho de um anular o x do outro, ou seja, por exemplo, eu tenho um pontinho aqui, ó, e o x. São vetores que estão opostos, um vai ter que anular o outro, né? Então eu vou botar assim, ó, que o campo magnético gerado pela espira 1 tem que ser igual em módulo o campo magnético gerado pela espira 2. É claro que tem que ser em módulo porque estão em sentidos opostos, né? Como é que é campo magnético por uma espira? É Mi0 vezes I dividido por 2 vezes o raio. Só que esse Mi0 é I1 e aqui é o raio 1. Tá? Aqui em 2 é Mi0 vezes I2 dividido por 2R2. E aí, o que a gente vai ter aqui? Ó? Mi0 com Mi0 eu corto. Né? 2 de lá com 2 de cá eu corto. E vamos ver o que ele quer. Ele quer o seguinte, né? Ele quer aqui, ó, tá? Raio 1 é 8, raio 2 é 2, tá? A corrente em 1 é 4, ele quer a corrente em 2 é 4, ele quer a corrente em 1. Então tá I1 sobre o raio 1, que é 8, é igual a I2, tá? Que é 4, sobre o raio 2, que é 2. Nota que eu vou pegar aqui, ó, e vou dividir. 4 por 2 dá 2. Vezes 8 daria quanto? 16. Então a resposta dessa questão é letra D, gabarito 16 aqui pra gente. Tranquilo isso aqui, galera? Então, essa foi a ideia de espiras para você, tá? Muito importante você treinar bastante essa regra da mão direita, que é o dispositivo prático de Biot-Savart. Pessoal, na outra aula eu vou falar de bobina chata e solenoide, tá? Na outra aula eu falo de bobinas chatas e solenoides para você, tranquilo? Vai ser uma aula legal. A próxima aula eu não falo só de solenoides, já começo a falar um pouquinho também de força magnética sobre cargas, tá? Então, pessoal, até lá, dê uma olhada. Não esqueça de fazer essa listinha que está aqui, tá? Ela vai estar no teu Coque Arquivos e no teu Estudos, tudo bem? Pessoal, para vocês, uma boa semana, um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau!